Olá, eu sou o Dr. Emanuel Figueiredo, médico cirurgião vascular, e seja bem-vindo ao primeiro vídeo das práticas de impacto 106, ou seja, como você, sendo um profissional liberal da área da saúde, conseguirá dobrar o seu faturamento do consultório em até 106 dias. Antes de falarmos como eu consegui essa façanha, eu quero compartilhar com vocês aqui a minha história. Então, eu terminei a minha graduação na Faculdade de Medicina em 2013, né? E de lá para cá, eu sempre encarei as dificuldades, né, que todo tipo de profissional da área da saúde liberal encara no começo, quando está se fazendo, realmente ali, se depara com o mercado de trabalho, né? Então, a minha preocupação quando eu terminei a minha faculdade era justamente, e agora, né? Como é que eu vou conseguir encarar o mercado de trabalho aí fora? Eu percebi que muitas vezes a faculdade de graduação, né, ela nos preparou para a gente poder ser técnicos, né? Para a gente poder executar aquela função, aquela especialidade, independente se é médico, se é dentista, se é psicólogo, se é fisioterapeuta, enfim, qualquer profissional liberal da área da saúde, né, passou por isso. E na área médica também não é diferente. Então, toda essa experiência, todo esse tipo de situação que vai ser abordado neste vídeo, todos os profissionais da área da saúde, né, que tem consultório, passaram por isso provavelmente. Então, quando você termina ali a sua graduação, você foi treinado realmente para poder exercer ali aquela atividade, aquela profissão, do ponto de vista técnico, né? Lidar com pacientes, lidar com o público. Mas durante a graduação, acredito eu que muitas faculdades não passaram as instruções, por exemplo, de como você montar o seu consultório. Eles não passaram a ideia de como você lidar com pessoas dentro da sua atividade, ali do seu consultório, de como você atrair pessoas, como você agregar valor naquilo que você faz, como você precificar os seus serviços. Então, grande parte das pessoas passaram, né, e passam até hoje com esse tipo de dificuldade. Para mim não foi diferente. Então, quando eu terminei a minha faculdade, eu me via no cenário da seguinte forma: e agora? Né? O que a gente vai fazer? Isso foi em 2013, né, quando eu terminei a minha graduação. E a partir dali, eu optei por fazer uma residência médica, né? Eu iniciei ali o trabalho na área de especialidade médica, enquanto cirurgião geral, e fiquei por 2 anos fazendo isso, né? Então, ali foi até 2014, porque em 2013 eu fui para o exército, fiquei 1 ano no exército. De 2014 até 2016 eu fiz a minha primeira residência em cirurgia geral. Mas mesmo quando eu fiz a minha primeira residência em cirurgia geral, eu não tinha noção do que era um consultório. Eu não sabia os desafios de um consultório, eu não sabia a parte de impostos, eu não sabia a parte de marketing, eu não tinha noção do que realmente era um consultório nos bastidores, né? Porque a gente, muitas vezes, a noção que nós temos, né, os profissionais liberais da área da saúde, as impressões de consultório são aquelas em que nós temos os nossos professores, né, ou dos outros profissionais que já têm consultório montado, então você enxerga somente aquela frente, né? Então, o que eu via eram pessoas que eu conhecia, às vezes professores, amigos que tinham um consultório, e eu olhava aquele consultório, achava legal, passava ali na frente, tá funcionando, tem cliente, a fachada é legal, tem uma secretária, tem um sistema, mas eu nunca passou pela minha cabeça que tudo isso precisaria de um suporte muito grande por detrás, precisaria de estratégias, né, bem definidas para você conseguir realmente prosperar no seu consultório.
E eu não entendia também por que muitas pessoas tinham consultório fracassado, sabe? Consultório que não tinham clientes, consultórios que não iam para frente de verdade, consultórios que não davam lucro. E eu também, e muitas vezes essas pessoas, elas eram pessoas bons profissionais, entende? Eram pessoas competentes naquilo que elas faziam. Então, tem até uma passagem de um amigo meu que ele é psicólogo e ele ele é um profissional excelente, mas ele tem muitas dificuldades até hoje de montar o seu consultório. E eu sempre perguntei, hoje eu me pergunto por que será, né, que ele não dava certo, enfim. Mas para um exemplo, mostrar que não está relacionado muitas vezes à técnica, né, ao profissional técnico, não está relacionado à habilidade ou não da pessoa ser um bom profissional. A atração de clientes pode estar relacionada muitas vezes a estratégias que ele não sabe, entende? Que ele não entende técnicas para poder trazer pessoas que não tem nada a ver com o cara ser um bom ou um mau profissional. Então o espelho que eu tinha era justamente essas pessoas, né? Eu via os consultórios funcionando, então eu via pessoas que não trabalhavam em consultório, mas eu não sabia nada de bastidores. Eu não sabia as tributações, eu não sabia o que era fazer o trabalho de liderança, eu não sabia o que era você ter uma interação com um grupo. Então tudo isso para mim era uma novidade e eu realmente não sabia de nada disso. E já foi em 2018, então eu finalizei a minha segunda residência, né, que foi residência em cirurgia vascular. E quando eu terminei essa segunda residência em cirurgia vascular, foi que de fato eu não tinha mais nenhum tipo de especialização a se fazer. Era hora de encarar de verdade o mercado de trabalho. E eu me via na situação de milhares de pessoas, ou seja, beleza, amanhã eu tenho que trabalhar no meu consultório. E inicialmente a gente começa meio sem noção mesmo, a gente faz aquela questão de arrumar um espaço, arrumar um ambiente, estruturar aquilo lá, abrir as portas e esperar os clientes virem, né? Muitas coisas foram passadas, sabe, assim, você tem que atender por convênio, você tem que esperar com o tempo, as pessoas vão conhecendo o seu trabalho, você tem que esperar o boca a boca, você tem que fazer propaganda em rádio, em televisão, em revista, em jornal, enfim, várias pessoas compartilhavam ali o que na cabeça delas elas achavam que seria interessante para poder fazer um consultório dar certo, para poder fazer um consultório que realmente te dá lucro de verdade. E ali nos primeiros anos eu percebia que a gente quase empatava, né? Não tinha muito lucro não, na verdade ficava ali quase no empate, um pouquinho talvez de lucro, mas realmente não era nada do que nós esperávamos, né, que fosse o nosso resultado no consultório. E muitas coisas que eu percebi nesse começo eram que, estratégias de marketing que até então eu conhecia, a forma de trazer clientes para o consultório, eu sempre passou um tempo até, mas será que isso é assim mesmo? Será que de fato tem que ser assim? Eu atendi muito por convênio. No começo a minha agenda era quase que 100% de pacientes de convênio. Eu percebia que esses pacientes de convênio, eles acabavam não convertendo em exame, convertendo em tratamento. E eu me perguntava, mas por que será que esses pacientes não convertem, né? E tinha determinados momentos em que nem tantos pacientes de convênio eu tinha. Eu perguntava, mas por que será? Né? Por que em determinados momentos tinha uma demanda muito pouco, uma demanda muito baixa? E eu comecei a perceber com outros colegas também que tinham um consultório que essa não era uma realidade somente minha. Então eu conversava ali com colegas da parte multidisciplinar, psicólogos, psiquiatras, dentistas, fisioterapeutas, e eu percebia que quase 100% deles, a grande maioria deles, também passavam pela mesma dificuldade de um consultório que não estava dando tanto lucro, pelo menos não dava aquele lucro que tanto se esperava.
Mas eu pensei o seguinte, olha, deve haver alguma forma de fazer isso realmente dar certo. Ou seja, deve haver alguma forma de realmente fazer um consultório dar lucro, né? E aí foi quando eu conversando com outros colegas também, principalmente o pessoal da vanguarda, e não, Manuel, espera, isso aí vai dar certo com o tempo. Ó, você está tendo por convênio, não tá? Então espera que o boca a boca vai dar certo. Mas eu de fato eu não queria esperar tanto tempo. Eu não queria ter que ficar aguardando às vezes 10, 15 anos como os outros colegas estavam aguardando. Eu queria que meu consultório desse resultado em curto prazo, em pouco tempo. Poxa, você às vezes investe num estudo, na faculdade, anos e anos dedicando a isso, né? E eu não me conformei, falei, poxa, mas por que eu tenho que esperar às vezes 10 anos, 5 anos para poder começar a ter um retorno? Eu acho que talvez tenha alguma estratégia aí por trás que eu não saiba, que eu não conheça, né? E aí foi quando eu comecei a me espelhar, conhecer pessoas que eu vi que tinham um perfil parecido com aquele que eu gostaria de ter. Ou seja, pessoas que tinham um consultório de alto fluxo, pessoas em que tinham ali um sistema funcionante próprio, sabe? Daquele em que o paciente entra, ele já é todo bem direcionado, ele é tudo bem orquestrado para poder ficar o tempo otimizado, para poder atender mais pessoas e de uma forma eficiente com qualidade. E foi aí que eu comecei a observar, falei, pô, se para outras pessoas dá certo, então quer dizer que para essas pessoas fazem algo diferente. Então eu tenho que descobrir o que essas pessoas fazem diferente para poder também começar a implementar no meu negócio, né? Porque consultório é um negócio, né? E aí foi então que eu tive o primeiro contato, né, com profissionais que realmente faziam diferente, com pessoas que viam de maneira diferente. E as primeiras coisas que me passaram, que foram assim, o divisor de águas, foi o seguinte: Manuel, tudo que você sabe até hoje de consultório médico, muita coisa você tem que abandonar. Muita coisa dessa que você já te passaram, que você sabe até hoje, são crenças. São crenças limitantes que foram impostas a você. E aí eu comecei a analisar, olha, realmente, entende? Foram passadas várias ideias que eu nunca me questionei se isso era fato de verdade, se era assim mesmo. Então o primeiro passo foi, Manuel, abra sua mente. Não fique com os mesmos pensamentos. Os pensamentos que você tem hoje, eles não vão te levar para onde você quer ir. Então, o primeiro passo, se você realmente quer melhorar o seu consultório, se você quer realmente atingir o nível que você deseja, você tem que abandonar muitas ideias que você tem, muitas crenças que você tem e abrir os seus olhos e sua mente para novas oportunidades, para novas opiniões. E foi assim que tudo começou. E eu tive a oportunidade de participar de um evento, foi em 2018, quase 2019, e nesse evento eu tive a primeira contato com uma modalidade de marketing para consultórios. E nesse marketing para consultórios foi quando eu realmente falei assim, nossa, aí eu tive a certeza que muita coisa do que eu havia aprendido realmente eram crenças, eram âncoras que me seguravam para eu não conseguir atingir o outro nível que eu desejava dentro do meu consultório. Então, coisas do tipo que você tem que atender por convênio sempre, que você tem que trabalhar muito, coisas do tipo que você tem que fazer o marketing da esperança, né, que é aquele que você simplesmente abre a porta do seu consultório e fica esperando que as pessoas entrem lá dentro, às vezes rezando para a pessoa entrar. Crenças do tipo que a propaganda boa é o boca a boca, que o boca a boca é o que vai trazer clientes, que os clientes vão vir quando te indicarem. Então, quer dizer, isso tudo caiu por terra. Na verdade, não é que caiu por terra, é que na verdade assim, isso tudo deveria ser encarado como um bônus e não como algo que moveria o seu negócio. Porque nesse curso que eu fiz, da parte de otimização de consultório, ou seja, como atrair mais clientes para o seu consultório,
foi quando ele falou: existe uma estrutura por detrás, existe uma técnica, existe um passo a passo, existe um GPS para você poder atrair mais clientes para dentro do seu consultório. E tudo isso que você sabe até hoje pode até atrair clientes, sim, e vai atrair, mas ele é um bônus, ele não tem que ser o motor que move o seu negócio. E aí foi quando eu realmente comecei a me dedicar na parte de como atrair mais clientes para dentro do consultório. E entrei nesse universo, comecei a ler vários livros, livros a respeito de liderança, livro de marketing, persuasão, de linguagem corporal, enfim, de como você gerenciar uma empresa, né? Uma das crenças que eu aprendi foi que consultório da área da saúde existe uma visão diferenciada, muitas vezes até do próprio profissional. Muitas vezes o profissional da área da saúde, ele não enxerga o seu consultório como um negócio, como uma empresa. Mas o fato é que é uma empresa, né? Paga impostos como se fosse qualquer outro tipo de empresa, tem que ter clientes, tem que ter vendas, tem que ter metas. E se assim não for, você não atinge o próximo nível, né? Você não vai conseguir montar o seu consultório da forma que você quer se você não tiver tudo isso muito bem no papel, muito bem distinguido para você e para toda a sua equipe, né? Eu não sei se sua equipe é só você, se é só você uma secretária, mas não importa. Se for só você uma secretária, tem o mesmo GPS, o mesmo passo a passo, se for você e 300 funcionários. Então, o passo a passo é o mesmo, a sequência é a mesma, somente se adaptando devido à sua demanda, né? Você vai se adequando de acordo com a sua demanda. Então, diante de tudo isso, né, após todo esse tempo, né, acompanhar, ler livros, acompanhar pessoas, mentorias, foi quando de fato nós implementamos o nosso consultório, rotinas do dia a dia que fizeram realmente atrair pessoas, realmente atrair clientes para dentro do consultório, para poder realmente fazer com que aquele consultório, aquele negócio dê lucro, né, que atingisse o objetivo que eu havia desejado há muito tempo atrás. E quando a gente alcançou isso, eu observei o seguinte, que para você ter um bom faturamento, né, eu não sei o que para você é um bom faturamento, mas eu digo com certeza que para você pelo menos conseguir dobrar o seu faturamento em 106 dias, você não precisa trabalhar 14, 16 horas por dia no consultório, você não precisa atender somente convênio, você não precisa esperar o marketing boca a boca, você não precisa esperar 5, 10 anos, você não precisa depender de encaminhamento de nenhum colega. Se você souber um passo a passo detalhado, com rotinas poderosas para você implementar tanto para você quanto para a sua equipe na estrutura do seu negócio, você vai conseguir se destacar. E um outro ponto interessante é que aquela questão da concorrência cai por terra também. Não, quando você implementa uma tática adequada dentro do seu consultório, você não precisa ter medo de concorrência. Você não precisa pensar que, eu vou chegar numa cidade que já tem um concorrente meu que está há 10 anos lá. O cara toma conta de monopoliza a cidade. Você não precisa ter essa visão, isso é uma crença também. Você respeita o trabalho do outro colega, mas você tem que pensar que você tem uma tática diferenciada. É a mesma coisa da questão de um time que sobe, por exemplo, para a primeira divisão, né, do campeonato nacional, por exemplo. Um time novo, um time que foi formado há pouco tempo e por méritos ascendeu a uma série de elite. Esse time ele tem que perder para um time que já é mais tradicional no futebol, que joga na mesma série? É obrigado a ele perder? Na cabeça desse time que está subindo agora, ele já entra, olha, nós vamos ter que perder porque esse time já está aqui nesse campeonato, nessa série há 10 anos. Não. Se esse time menor tiver uma estratégia adequada, se ele tiver todo mundo conhecimento do que tem que ser feito, todo mundo sabendo o seu posicionamento, cada um sabendo a sua função e sabendo todos os passo a passo para poder chegar no resultado, ele pode ganhar desse time que está muito mais tempo lá. É a mesma coisa um consultório. Você não precisa acreditar que por você ser novo, né,
numa cidade nova, com pessoas que talvez você nem conheça, que você tem que esperar muito tempo para ter sucesso, ou vai depender de outras pessoas para ter sucesso. Isso é uma crença. Se você souber o que fazer, você não vai precisar passar por isso. Você vai precisar passar pelo que eu passei lá no começo, por exemplo. E foi a partir de tudo isso que a gente implementou rotinas dentro do consultório para poder ter sucesso. E há algum tempo a gente já vem fazendo isso. E essas rotinas, e eu chamo de rotinas impactantes, né, que impactaram o meu consultório. E é por esse motivo que a gente colocou o nome de práticas de impacto, né? Práticas de impacto, por quê? Porque foram rotinas, práticas do dia a dia no meu consultório que realmente deram resultado. E assim, no começo, agora você está vendo esse vídeo, você pode estar falando assim, mas é porque é médico. Mas o fato é que, como eu disse, eu tenho muitos colegas que são dentistas, que são psicólogos, que são fisioterapeutas, enfim, que não são médicos, mas trabalham em consultório, entendeu? Então, e ele sempre perguntava assim, Manuel, mas rapaz, como é que você faz para poder atrair pessoas, né? A gente vê as pessoas comentando no seu consultório, as pessoas querendo ir no seu consultório, querendo marcar consultas com você. Como é que você faz isso? E aí a gente sempre trocava uma ideia e eu via que as minhas ideias que eu colocava dentro do meu consultório, para eles também se adequavam, porque eles trabalham em consultório como eu. Então, se você é fisioterapeuta, se você é psicólogo, se você é dentista, nutricionista, enfim, se você não importa, se você trabalha em consultório, as práticas de Impacto 106 servem para você. Da mesma forma que serviram para mim, que serviram para os meus amigos, pode servir para você também. Desde que você saiba como fazer o passo a passo orquestrado, você vai conseguir executar. Então, basicamente, eu percebi que o marketing, né, que muitas pessoas acreditavam que é só marketing, o marketing é apenas uma das vertentes. Existem mais outras vertentes importantes, na verdade, outras duas importantes. A primeira eu pensei o seguinte, olha, ok, eu tenho a minha estrutura montada, eu tenho meu consultório montado, como é que eu faço para as pessoas saberem que eu existo? O primeiro passo é você saber, as pessoas saberem que você existe, entende? E aí as pessoas saberem que você existe vai depender muito do perfil dos clientes. Tem clientes que já saem à procura do seu serviço, saem na rua procurando, vão em sites. Tem clientes que quando vão no supermercado, por exemplo, elas saem nas ruas observando as placas, né, de consultórios para ver se existe algum profissional ali que atende aquela necessidade dela. Tem clientes que eles nem sabem que estão doentes, ou seja, ele precisa do seu serviço, ele precisa de ir no seu consultório. Mas ele não sabe disso, entende? Então ele não sabe que ele precisa de você. Então a abordagem desse perfil de pessoas tem que ser diferenciada. E tem aquela pessoa que até sabe que ele precisa de você, mas ele, vou deixar para depois. Olha, aquele profissional ali, né? Eu preciso do fisioterapeuta, eu preciso do dentista, eu preciso de ir no psicólogo, mas eu vou deixar para depois. Entende? Eu sei onde que é e eu vou deixar para depois. Então são aquelas pessoas procrastinadoras. E cada dessas pessoas, cada perfil de cliente desse, tem uma abordagem diferente a ser feita. Você não pode simplesmente colocar todas elas num saco, né, no mesmo saco. Até para você poder ter sucesso, você tem que saber que são pessoas diferentes, com objetivos diferentes e, lógico, a abordagem tem que ser diferenciada para você poder ter clientes em todos esses setores, todos os perfis de pessoas. Então, o marketing tem que ser diferenciado, né? E o marketing que muitas vezes eu fiz lá no começo, né, que era aquele marketing através de outdoor, revista, jornal, televisão, eu via que isso dava algum resultado, mas não dava o resultado que eu desejava, né? Então eu percebi que poderia ser feito de outra forma a divulgação das minhas atividades do consultório. E foi aí que eu fiz a parte de um curso de marketing, né, digital,
voltado para basicamente divulgação dos serviços em plataformas digitais como Facebook, Instagram, YouTube e tudo mais. E quando eu fiz esse curso foi que eu percebi que todo tipo de marketing que eu já havia feito em Facebook, Instagram, ou seja, pagando aquelas empresas, né? Aquelas empresas que fazem essa divulgação por redes sociais, eu percebi que elas não faziam de uma forma eficiente. Entende? Não estou aqui para julgar ninguém, para falar o trabalho de ninguém, mas o que eu aprendi foi uma forma muito mais eficiente de se fazer marketing em rede social. E até então eu pagava equipes para poder fazer isso para mim, né? Mas quando eu decidi eu aprender isso da forma com pessoas competentes que tinham resultado, né? Como o Érico Rocha, fazendo curso do Pedro Sobral, vendo o Onei Araújo, esses caras que são fenômenos hoje na parte do marketing digital, eu percebi que o que eu pagava para outras empresas fazerem realmente não dava o resultado que eu gostaria. Então eu decidi aprender e fazer como pessoas que dão resultado com eles, né? E assim a gente fez. Lógico, tive que adaptar muita coisa para a minha realidade de um consultório. Né, o universo digital ele é um universo à parte, né, como eles dizem, é o mundo dos bruxos, é diferente e é algo muito novo para muitas pessoas. Para mim era muito novo isso, eu não sabia lidar com isso. Então muita coisa teve que ser adaptada e eu fiz essa adaptação para a realidade de um consultório, né, ou seja, tudo aquilo que eu aprendi com esses caras do marketing digital, eu peguei toda a essência deles e peguei também aquilo que era necessário para um consultório. E aí eu fiz a adequação de marketing digital para consultórios. E a questão da divulgação em mídia era apenas um dos pilares, como eu falei. E tem gente que acha que se fizer só isso já tá ótimo, mas não é. Então, isso é apenas o primeiro pilar, né, dos 3 pilares para você ter um consultório de sucesso. O primeiro pilar é o marketing, que faz a parte de captação de clientes. Então, é a questão do marketing que eu aprendi, adaptado para o consultório, era onde eu fazia divulgação dos meus serviços. E existe uma técnica para poder se fazer isso. Existe um raio de ação aonde eu trabalho para se fazer isso. E aí, diante de tudo isso, essas pessoas conheciam o meu trabalho. E foi quando elas começaram então naquele consultório faz o tipo de serviço que eu preciso. E esse alcance era uma abordagem diferente de acordo com o perfil de cada pessoa, como eu disse. E essas pessoas, conhecendo os meus serviços, começaram a vir no consultório. Porém, essa era apenas a primeira etapa, que era a etapa de captação. A segunda etapa, né, quando essa pessoa já conhece, né, que nós chamamos essa pessoa de prospecto, ou seja, são aquelas pessoas que não conheciam o meu serviço, conheceram o meu serviço e quiseram vir dentro do meu consultório. São os meus prospectos, não são os meus clientes ainda. São aquelas pessoas que têm potencial para vir até o meu consultório. E aí, quando elas chegam no meu consultório, aí vem a segunda etapa, a etapa número 2, que muitos profissionais têm extrema dificuldade, porque aí já começam a ter que lidar com performance do profissional liberal. E é aí que justamente muitas pessoas empacam, né? Porque depende muito de como você se comporta na frente do paciente, depende muito do jeito que você fala com o paciente, depende muito como você organiza o seu espaço do seu consultório, depende muito do tipo de luz que você usa no seu consultório, depende de como a secretária se comporta lá na frente, depende do qual tipo de aroma você usa no seu consultório. Então veja que tem muita coisa estruturada ali, muita coisa envolvida, para você poder fazer a segunda etapa bem feita, que é o agregamento de valor. Então, significa a segunda etapa você fazer uma coisa tão bem organizada do ponto de vista estrutural, de equipe e também de performance do profissional que está na frente do cliente ali, do prospecto, que você acaba na cabeça daquela pessoa agregando muito valor no que você faz. É aquela questão de, por exemplo, quando você chega para comprar
qualquer coisa, sei lá, um produto em alguma loja, você chega lá, o atendente te atende de cara fechada, nem sorri para você. Você chega num lugar que é mal iluminado, que tem mau cheiro, por exemplo, e aí você vai chegar lá, e assim, você nem viu o preço, nem viu o custo do produto que você quer, mas você já começou a criar na sua cabeça um mau juízo de valor daquele lugar. Você não está agregando valor adequado naquele espaço, você nem viu o produto ainda. Aí quando você pega o produto, o preço que você olha, você vai achar caro. Independente se ele era barato ou não, né? Mas você vai achar caro porque você não agregou o valor simplesmente devido ao atendimento não ter sido bom, ao ambiente não ser um ambiente favorável para compra, você não ter achado que foi bem atendido. Então você não agregou valor. E o consultório é a mesma coisa. Não importa se você cobra barato no seu serviço, se você não agregar valor naquilo que você faz, as pessoas vão achar que não vale a pena fazer com você. Então o segredo do consultório, na segunda etapa, que é agregamento de valor, é você fazer um passo a passo detalhado de estrutura física, de equipe, de suporte, de ambiente, para a pessoa falar, olha, aqui eu estou sendo muito bem tratado. Então aqui o custo dos serviços devem ser mais altos. Entende? A ideia de você agregar valor é você gerar um custo imaginário na cabeça da pessoa bem maior do que de fato é. Então quando você vai numa outra loja, por exemplo, e aí você é super bem tratado, da melhor maneira possível, você imagina, nossa, aqui deve ser muito caro os produtos. Por quê? Porque devido ao atendimento que eu tenho, olha o ambiente, muito bom, né? E aí quando você pega aquele preço, você vai ver que o preço de verdade é muito inferior àquilo que você imaginou, simplesmente porque você agregou muito valor naquilo que eles estavam fazendo ali. Então aquela questão, nossa, eu tenho que comprar esse produto porque ele está muito abaixo do preço que eu imaginei que era. Quando você pensa assim, aquele lugar agregou o máximo de valor possível na sua cabeça. Então quando você recebe ali o seu cliente no seu consultório e você passa um custo de um serviço seu, ele vai falar para você, nossa, eu pensei que era muito mais caro que isso. Nessa hora você pode ter certeza que você agregou o máximo de valor possível na cabeça daquela pessoa, na cabeça daquele cliente. E o preço que você cobrou, que para você é justo, para ele vai ser um preço até abaixo do que ele imaginava. E consequentemente você, só por isso, ganhou ainda mais aquele cliente. Entende? E aí você fez muito bem a segunda etapa, que é a parte de agregamento de valor. Então a primeira era captação, a segunda agregamento de valor e a terceira agora, que é a cereja do bolo, né? Que é você saber fechar uma venda. Independente de qual venda seja, se é a venda de um tratamento, se é a venda de um exame, se é a venda de um tratamento, entende? Independente do que seja, é a terceira etapa de conversão. Então a primeira era captação de clientes, a segunda, agregamento de valor e a terceira é a conversão. É você concretizar a venda, ou seja, é quando de fato você vai capitalizar o seu consultório, a sua empresa. E aí, mais uma vez, muitos profissionais da área da saúde, muitos profissionais liberais que trabalham em consultório, eles empacam novamente. Porque existem crenças na cabeça deles. Porque durante a graduação, da experiência com outros profissionais, foram colocadas crenças na cabeça deles. Crenças do tipo, eu não posso cobrar de colega, eu não posso cobrar um preço mais alto que outro colega, eu não posso cobrar um preço muito mais caro que o SUS, entende? Eu tenho que cobrar somente preço de convênio. Então são crenças que são botadas na cabeça das pessoas. Eu tenho vergonha de falar o preço. Eu não estipulo as regras da forma de como a pessoa vai me pagar pelos meus serviços. Eu tenho vergonha, eu não tenho contrato. Entende? Então quer dizer, são várias crenças que foram ao longo dos anos implementadas que realmente bloqueiam a pessoa na hora de fazer uma conversão, na hora de fechar ali uma venda, né, dentro do consultório. E durante muito tempo eu também passei por isso.
né? Mas conforme o tempo foi passando, fazendo cursos, lendo livros, lendo artigos, buscando informação com quem realmente tinha resultado, eu vi que tudo isso era crença, né? E quando você tem o passo a passo orquestrado, fica suave você passar isso. A própria pessoa que está na sua frente, o seu cliente, ele já quer saber o custo. Entende? Não vai ser surpresa para ele o que você vai falar. Quando você agregou muito valor na cabeça dele, quando você dizer o preço do seu serviço, ele vai achar aquilo uma oferta irresistível. Ele vai encarar aquilo como uma boa notícia. Por quê? Porque quando você agregou muito valor na cabeça dele, ele imaginou um preço muito mais alto. E quando você diz o preço de verdade, que é o justo que você acha que é mérito você receber, ele vai falar, nossa, está muito abaixo, então para mim soou como uma boa notícia. Então você dar preços dos seus serviços não tem que ser encarado como uma coisa difícil, não tem que ser encarado como uma vergonha, não tem que ter medo de falar isso para os clientes. Se eu falar eu vou perder o cliente. Eu conheci profissionais que fazem o serviço e só depois eles cobram. Entende? É algo meio diferente. Como eu disse, voltando, consultório da área de profissionais liberais, né? Dentista, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, eles é uma empresa. Veja outras empresas por aí fora, se primeiro o cara ele faz o serviço, depois ele recebe por ele. Não. Antes mesmo, ele pode até parcelar. Mas antes de entregar ali o produto ou serviço, fica bem amarrado as condições de pagamento. Se vai ser à vista, se vai ser parcelado, né? E no consultório tem que ser dessa forma, porque o consultório é uma empresa, você tem que pagar funcionário, você tem que pagar impostos, entendeu? Você tem que emitir nota fiscal. Então acaba que é uma empresa, né? Então tem que ser gerida como uma empresa. E muitos profissionais, né, da área da saúde, eles têm dificuldade de gerenciamento, né? Eles não têm um tempo que eles param para poder aprender sobre gerenciamento, sobre tributação, sobre como conduzir a sua empresa. E muitas vezes deixam isso a cargo da secretária fazer. Entende? A secretária fica cuidando da parte do que tem que ser pago, de impostos, nota fiscal. E, na verdade, as empresas de grande nome por aí, elas não trabalham assim, eles têm setores para isso. Ah, doutor Manuel, mas eu só trabalho sozinho na minha empresa, só tem eu e um funcionário, certo? Mas então tire um tempo, né? Nem que seja no final de semana, uma vez por mês, para você poder gerenciar o seu negócio. Eu costumo dizer assim que consultório que não tem meta, que não tem um cronograma, que não tem um passo a passo de funcionamento, não tem protocolos, é igual um barco à deriva no oceano. Você não sabe onde você está, você não sabe aonde você vai chegar, você não sabe de que jeito que você vai chegar lá. Então você fica à deriva a qualquer corrente. Qualquer lugar que você vai é destino. Agora, o que acontece é que a maioria dos consultórios que não tem um destino, que não tem um GPS, não tem um norte, geralmente a corrente que eles pegam é a corrente onde você está agora. Que é aquele que você chega no lugar onde o seu consultório não te dá aquele retorno que você gostaria que tivesse. Ou seja, muitas vezes você tem que fazer jornadas de trabalho muito altas para você poder ter algum faturamento. E essa jornada alta de trabalho muitas vezes pode te cobrar um preço muito alto, como cobrou de mim no começo. O preço de não ter que ficar afastado muito tempo da família, dos filhos, muito tempo, afastar muitas vezes do cuidado com a própria saúde, alimentação, dieta. Ter que trabalhar muito e pagar um preço de ter estresse, né? Gerar vícios sociais. Tem muitos colegas aí que usam muito álcool, né? Cigarro, perdem qualidade de vida, né? Tem uma estrutura familiar comprometida porque eles são ausentes, não é verdade? Então é aquela questão de não ter tempo para nada, só para trabalhar, mas na verdade não precisa ser assim. Se você souber como otimizar o seu consultório, se você conseguir implementar as táticas, né, para poder impactar de verdade o seu consultório, fatalmente você vai ter maior faturamento e poder se dar a tranquilidade de diminuir a sua jornada de trabalho, tendo mais tempo, tá certo? Eu até costumo dizer de pessoas que assim,
dei orientações, acompanhei pessoas que antes tinham 3 vínculos empregatícios, ou seja, trabalhavam no consultório, mais funcionalismo público, mais concurso, mais plantões, mais sei das quantas. Acabou que essas pessoas, a renda do consultório aumentou, elas tiveram a liberdade e a tranquilidade de sair desvinculando desses outros empregos. Então tem gente hoje que só trabalha em consultório e com bom faturamento, e tem mais tempo livre, mais tranquilidade, mais qualidade de vida, entende? Tem profissionais da área da saúde, isso foi um estudo que foi mostrado, em que está tendo muita depressão, principalmente na área médica, vários profissionais liberais da área médica, depressivos, alguns até culminando com suicídio, porque eram insatisfeitos com a rotina que ele tinha no seu dia a dia, não só no consultório, que não ia da forma como ele gostava, mas ele se via o seguinte: já não está bom meu consultório, tenho que trabalhar muito, então já não era uma coisa ideal. E aí, nesse trabalhar muito, ele prejudicava a sua qualidade de vida com a sua família, e aí ele via, meu tempo com a minha família é ruim, meu consultório não dá o faturamento que eu gosto, será que eu sou um bom profissional? Será que a vida tem que ser assim? Será que essa é a vida que eu quero? Divórcios aconteceram por causa disso. Então, muitas vezes que a gente nem se toca, pode acontecer por simplesmente você não saber as rotinas importantes para você ter o seu consultório que você deseja. Ok? Então, se você realmente quer saber mais sobre como você ter um consultório de sucesso, independente de qual área de atuação você faça, não necessariamente somente profissionais médicos, mas profissionais dentistas, nutricionistas, psicólogos, enfim. Todos os profissionais que trabalham em consultório, se realmente quiser aprender um pouco mais, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo das práticas de impacto 106, só para repetir, ou seja, como você dobrar os lucros do seu consultório, do seu faturamento no consultório em até 106 dias. Então, um forte abraço e até mais.